O mundo é esse tão cruel que a gente vive. Cair pra supersurreição norueguesa. A Europa é fria e de novo nos deprime. Agora acabou. O Brasil tinha uma missão no jogo: marcar Erling Haaland. E não deu, irmão. Não deu. É, gente, pra quem não sabe, a Ponte tomou 6-0. É isso aí. Como é? Ah, dói, mano. Menino Ney, né, cara? É de partir o coração. Galera, muito legal, ou não, o vídeo que a gente acabou de assistir. Mas eu queria saber uma coisa. Quem estava aqui na semana passada não, né? No último Intocados. Quem foi que pregou? O Diego. Eu vou gastar ele hoje. E assim, a gente está falando sobre essa nova série, Metanoia. Alguém aqui lembra o que significa metanoia? É isso aí, mudança de fora para dentro ou mudança de mente, né? Mudança de mentalidade. E o Diego falou que metanoia, como você bem disse, é uma mudança que acontece primeiramente de... Na verdade, peraí, tem uma coisa errada. Tem um de dentro para fora, é isso aí mesmo. Ó a heresia aí. Não, ele me enganou, tá vendo? Mas é isso. A mudança acontece de dentro para fora. Isso é metanoia. Só que hoje a gente vai conversar, vai bater um papo sobre algo diferente. A gente vai continuar conversando sobre metanoia, mas nós vamos entender que metanoia não é apenas uma mudança que acontece de dentro para fora, mas também é uma mudança que é contínua. Metanoia não termina no dia em que você levantou a sua mão e disse que conheceu a Jesus e que mudou de vida. Metanoia, você não vive apenas um dia, você vive todos os dias. Esse é um ponto. Alguém pegou isso? Tá ok? Vocês estão comigo? O segundo ponto é que metanoia não é uma coisa que a gente vive sozinho. Metanoia, a gente vive em comunidade. A gente vive juntos. Então, nós estamos unidos em prol dessa mudança de mente. E por que que eu coloquei esse jogo, essa lembrança, essa fatídica lembrança na tela? Eu quero contar algo para vocês. No dia desse jogo, eu acordei bem estranho. Eu ia cantar aqui na igreja, mas a minha vontade não era de cantar, não. Eu nem queria vir. Eu lembro que eu estava no caminho e eu estava com um sentimento meio assim, porque eu sou uma pessoa que tem um problema muito sério com uma palavra. Na verdade, com aquilo que ela significa. E a palavra é frustração. Eu estava frustrado com algumas questões na minha vida, na vida da minha família e etc. E aí você pode colocar o que você quiser. Você também tem a sua própria mochila de frustrações que você carrega de um lado para o outro na semana. Mas eu estava com a minha no domingo. E eu tenho um péssimo hábito de, quando eu me vejo diante da frustração, fazer o que os teólogos chamam de projeção cósmica. Que é quando você olha para Deus e você simplesmente começa a culpar Ele por tudo de errado que acontece no mundo. O Giovanni, eu acho que está comigo nessa, porque eu sei que ele também gosta de ler um monte de livro. E quando a gente lê um monte de livro, a gente começa a ver questões de teólogos, teologia, a gente fica bem pilhado com algumas coisas e às vezes a gente começa a ficar meio atrevido também. E aí, toda vez que eu faço projeção cósmica, eu sou levado para um lugar na minha espiritualidade que eu gosto de chamar de brigar com Deus. Brigar com Deus? A Luísa fez essa cara. Vocês podem ver. Como assim, Daniel? A gente pode brigar com Deus? Não é errado brigar com Deus? Como é que isso funciona? Dependendo da sua perspectiva, é claro. Eu não estou dizendo aqui que você vai se revoltar com Deus, vai chutar o balde, vai esquecer Ele e nunca mais vai ver a cara dele na sua vida.
Não é isso que eu estou querendo sugerir. Mas eu acredito na Santa Bíblia, eu acredito nos grandes homens que foram inspirados por Deus e escreveram esse texto sagrado. Eu acredito piamente na narrativa de Jacó brigando com Deus no Val do Jaboque. E no final ele saiu com a perna ferida, mancando. E detalhe, com outro nome. Eu também acredito no justo Jó, que tendo sofrido um monte de coisas, a sua própria mochila pesada, carregada, talvez a mais pesada entre os homens que pertenceram ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, de frustrações, esse mesmo homem também, de certa maneira, brigou com Deus. E no final da sua história, ele terminou dizendo: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Sobre esse segundo homem, eu quero focar um pouco na história dele com vocês. Eu não sei se vocês trouxeram Bíblia. Se não trouxeram, tudo bem, a gente vai exibir na tela. Mas eu queria que vocês abrissem no livro de Jó. Desaprendi a abrir a Bíblia. Ela tá me sabotando, viu? Aqui, ó. Capítulo 2 e o versículo 11. A gente vai pensar somente sobre um versículo hoje. Ele diz assim: quando 3 amigos de Jó, os nomes Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Namate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram, cada um da sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. E eu não quero me demorar muito diante da passagem que nós temos nas mãos, mas só para situar você, como eu já disse, Jó foi um homem que enfrentou a frustração. Jó, como o próprio texto bíblico diz, era justo diante de Deus. E aí, um certo dia, se é que essa regra de tempo e espaço se aplica às coisas de Deus, mas vamos falar dessa forma para que possamos compreender. Um certo dia, o acusador chega na corte celestial e aí ele faz uma sugestão para Deus a respeito de Jó. Olha, você fala que Jó é pianinho na sua frente, ele faz tudo o que você quer, ele obedece à sua vontade, mas eu tenho uma suspeita a respeito de Jó. Eu realmente acho que Jó só faz todas essas coisas porque ele tem uma vida boa, porque você dá tudo o que ele quer. Jó não tem motivo algum para ser alguém frouxo. Ele não tem motivo algum. E quando eu me deparo com esse homem, Jó, e aí Deus aceitando o desafio imposto pelo acusador, foi algo do tipo assim: vem, arreia, a mão na minha cara, arreia. Entendeu? Se tu está dizendo isso, você está lançando essa suspeita, você está dizendo que o meu servo é esse tipo de servo, você está dizendo que ele não me adora em troco de nada, então vamos ver, arreia. Vamos lá. E aí, Jó é lançado nesse desafio, na confiança da parte de Deus de que Jó era seu amigo. E aí eu me lembro de uma frase de uma santa mulher de Deus do passado, onde ela diz: Deus, se você trata dessa forma os teus melhores amigos, não me admiras que você tenhas tão poucos. Ser amigo de Deus é desafiador. Ser amigo de Deus vai te levar... É porque eu estou me lembrando de uma coisa que aconteceu ontem, maluca. Vai te levar a lugares que por muitas das vezes são confusos e que vão te fazer colecionar na sua mochila da vida algumas frustrações. Talvez muitas frustrações. Eu não sei. Eu realmente creio que Deus tem uma história escrita e desenhada para cada um de nós. E eu não estou aqui no lugar de me posicionar e dizer qual o rumo da sua vida, qual o rumo da sua história, o que Deus vai fazer em você e através de você. Mas eu sei que Deus tem um plano. E no meio desse plano, pode ser que existam situações que sejam frustrantes.
Acredite, o sofrimento no mundo não é uma questão de se eu vou passar, mas é uma questão de quando. O próprio Senhor Jesus, quando esteve entre nós, disse: no mundo vocês terão mas tenham bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. O Senhor nunca negou que nós iríamos passar por tribulações, dificuldades, aflições. E assim, a gente pode expandir. Jó era um homem que foi declarado justo diante de Deus. E por mais que os amigos dele em algum momento tenham chegado e tentado inferir que Jó tinha algum pecado e por isso ele estava sofrendo, essa não foi a explicação que Deus deu para o sofrimento de Jó no final do livro. Não tinha nada a ver com algo que Jó tinha cometido ou feito contra Deus. Realmente não tinha, o texto é claro. Ele diz isso. Mas talvez na sua vida você não esteja passando necessariamente por um sofrimento. Talvez você possa lutar contra um pecado que de repente você esconde. Como eu disse, essa é a história de Jó, mas eu acredito piamente que Deus tem uma história a escrever a respeito da minha vida e a respeito da sua vida. E um capítulo dessa história acontece aqui, agora e hoje. Quando eu me coloco diante do texto bíblico, ou diante desse objeto de ferro estranho que aqui na ponte a gente costuma dizer que é um púlpito, e de fato é, que em si mesmo não tem nenhum valor, mas simbolicamente carrega um significado tão grande. Todo homem que se colocou diante de um púlpito na vida, todo homem que de fato era um pregador honrado, entendeu a posição em que estava ocupando, sabe? Quando eu, sendo bem sincero com vocês, quando a Brenda orava por mim, eu intercedia por mim mesmo, que eu não tema a homens, porque é uma dificuldade que eu carrego no meu coração, sendo bem transparente com vocês. Às vezes eu temo demais as pessoas, e eu não deveria temer. E que eu só trema diante do fato de que eu estou com a Santa Bíblia aberta diante de mim, com pessoas que estão na pretensão de me escutar. E que eu tema diante do fato de que o púlpito, simbolicamente, para qualquer pregador, deveria ser a sua torre de vigia, como diz Charles Haddon Spurgeon. Você sobe no púlpito para avistar os perigos que circundam e cercam o povo de Deus, para que você possa, como um pastor a quem Jesus tem confiado o cuidado das suas ovelhas, que são dele, não são minhas, você se senta, escuta e se coloca a trabalhar na cooperação do reino de Deus com Jesus para cuidar das pessoas. Você pode carregar inúmeras coisas no seu coração, bagagens de frustração, pecados, dificuldades, medos, como eu acabei de dizer que eu carrego. Todas essas coisas podem existir com você. Você pode ser uma pessoa que tem a pretensão de brigar com Deus o tempo todo. E isso merece ser questionado em todas as suas consequências. Eu conversava com meu primo na semana retrasada com essa mesma crise. E ele dizia: cara, eu acho que não é sábio da sua parte dizer que está brigando com Deus. E eu falei: não, tudo bem, é questionável em todas as suas consequências. Mas como é que o meu coração vai ser questionado a respeito disso, se eu não falo? Se eu não abro o meu coração e exponho diante de Deus e diante de um irmão que possa me ajudar? Como é que você vai poder questionar o meu coração, me consolar, me exortar, me ensinar, se eu não abro a minha boca, se eu não exponho o meu coração? Continuando um pouco a narrativa da minha história, daquilo que Deus fez naquele fatídico domingo que nós vivemos, eu vinha no caminho e me veio um versículo na cabeça, Hebreus. E o versículo dizia o seguinte: não tenham em vocês um coração mau e incrédulo que se aparte do Deus vivo. E outra, não deixem de congregar. E eu vim com isso no meu coração. Eu nem queria pegar no microfone, eu queria tacar na parede, mas é caro. Aí você tem que avaliar, né, a sua vida. É melhor andar com Deus. Você anda pela sua cabeça, você só se ferra. Então, eu entrei naquele lugar e eu avistei uma pessoa que, carinhosamente, algumas pessoas aqui na igreja chamam de Maninha. Quem conhece? Maninha. Tia Arlete. E aí eu cheguei para ela e disse assim: Tia Arlete, hoje eu estou precisando de um abraço de uma mãe. E ela prontamente se levantou e me abraçou. E ela orou por mim exatamente naquilo que estava me incomodando naquela manhã, mesmo sem eu abrir
a minha boca para dizer o que era ou não, o que eu estava sentindo, o que estava rolando. E aquilo me deu um gás, assim, uma energia para cumprir com aquilo que é a minha vocação. Aquilo que eu tenho entendido que Deus me comissionou para fazer. Colocar diante das pessoas e servir os meus irmãos através daquilo que Ele tem me entregado. Foi o suficiente. E aí depois do culto, um amigo muito querido falou: cara, para onde é que você vai? Aí eu falei: mano, eu vou almoçar aí por qualquer canto e eu acho que depois eu vou para casa, não vou assistir o jogo com a galera não. Aí ele: tu não vai assistir o jogo com a galera? Não pode, tu tá doente. Aí eu falei: eu acho que eu tô mesmo, eu não tô bem. E aí acabou que ele me carregou, a gente foi almoçar junto. E aí eu expus o meu coração, falei: cara, eu estou incomodado com isso, e eu acho que é por isso. E eu pude falar. E ali, naquele tempo de mesa, eu pude ter o meu coração questionado, confrontado, ensinado, consolado por outra pessoa. E em alguns momentos, ele só parou e me escutou, os meus BOs, entendeu? E foi isso. Estranhamente, eu fui assistir o jogo do Brasil num estado de espírito muito sereno. Curiosamente, foi o que a manhã orou por mim. Ela disse: equilíbrio nas suas emoções. Mas o equilíbrio não veio na hora que ela orou. Veio quando intencionalmente eu decidi expor o meu coração. E isso aconteceu. Futebol é uma coisa que tem o poder de destruir uma semana emocional da minha vida equilibradamente. Eu coloco muito o meu coração nesse negócio. E quando acontecem as coisas que costumeiramente acontecem com o Brasil, aí, você já sabe o que acontece comigo. Eu me lembro de que quando o Erling Haaland fez o gol, eu vivi uma das cenas mais estranhas da minha vida, que foi ver uma sala inteira entrando em comoção, gente chorando, e eu simplesmente sentado com as minhas pernas esticadas, olhando para a televisão como se nada tivesse acontecido, dizendo: meu Deus, o que está acontecendo? Eu não consigo ficar triste. Estou feliz. Estou cheio de Deus. E isso foi especial para mim. Mas, mais uma vez, não veio por acaso. Agora a gente falou muito da gente. A gente falou muito daquilo que é nossa responsabilidade, abrir o coração, falar, se expor. Mas, você já se perguntou como você pode ser o amigo que escuta? A gente falou do amigo que fala, mas e o amigo que escuta? Vamos observar um pouco o posicionamento dos amigos de Jó. Eu prometo que eu vou ser rápido. Basicamente, duas coisas. Primeiramente, os amigos de Jó foram intencionalmente na direção dele. Você tem uma palavra no nosso tempo que é super modinha das coisas de Deus, é esse negócio de ser intencional. Mas um pastor muito sábio uma vez disse que os clichês são repetidos de tempos e tempos e tempos e tempos, porque na verdade eles são verdades muito boas. O versículo mais conhecido da Bíblia é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, eu aposto que alguém aqui sabe. Tem a vida eterna. Todo mundo sabe esse treco. Por quê? É muito bom. É simplesmente muito bom. Sabe? É uma palavra que de fato veio, que você poderia vir do céu. É muito bom. Mas, sobre os amigos de Jó, o ponto é verdadeiramente esse. Você precisa ser intencional. Você precisa ter intenção de cuidar do seu irmão. Você precisa ter o coração sensibilizado para olhar para a pessoa e sentir vontade de exercer cuidado sobre a vida dela. Quando a Bíblia fala de exercer cuidado, ela usa basicamente 3 palavras que eu já repeti várias vezes aqui. Cuidado se expressa em ensinar, cuidado se expressa em consolar, e cuidado também se expressa em exortar. Alguém sabe a diferença dessas 3 coisas? Ensinar é o que é. É você informar a pessoa na palavra, promover letramento bíblico, você colocar o texto diante da pessoa e você ensinar como são as coisas da maneira que você diz? Não, da maneira que Deus diz. E isso é muito importante, isso cumpre um papel fenomenal e fundamental. A segunda coisa é consolar. E às vezes, para consolar, vocês acham que é só chegar e falar alguma coisa. Mas às vezes não tem o que falar.
Não tem, simplesmente não tem o que falar. Depois, os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. O texto bíblico diz a respeito dos amigos de Jó. Você tem noção disso? Eles chegaram, viram Jó naquele canelau de dor, e eles sentaram com ele durante 7 dias. E não tiveram coragem, não ousaram proferir uma palavra acerca daquilo que aconteceu, porque eles se sensibilizaram para o fato do tamanho da dor de Jó. Mas para você fazer qualquer dessas 3 coisas, o essencial é ter um coração que sim importa. Você precisa ter um coração sensível. Você precisa ter um coração que ama. Amar é difícil, pressupõe dor. Ame a qualquer coisa, entregue o seu coração ao animal. Quem é que tem cachorro aqui? Levanta a mão. Ame um cachorro. E se acontecer alguma coisa com ele, você vai se despedaçar em 1000 pedaços. Ame qualquer coisa e você vai sofrer. A Bíblia diz, 1 aos Coríntios, capítulo 13, o amar consiste em sofrer. Amor e sofrimento estão ligados, estão juntos. Por isso, quando o Brasil perde, é essa comoção pública. E a gente ama o Brasil, apesar de ele não amar a gente. Entendeu? A gente ama. Amar é sofrer. Se você não quiser sofrer, você pode fazer um experimento. Você pode pegar o seu coração, trancar ele numa caixa, cavar um buraco, jogar ele lá no fundo, enterrar. Lá no fundo ele vai ficar num lugar frio, hostil, e aí ele vai começar a se parecer com as coisas que tem lá no fundo da terra, que são as pedras. Ele vai começar a endurecer. Entendeu? E aí você vai começar a não sentir nada por ninguém. Você tem essa alternativa. O único lugar fora da vida celestial, da vida que Deus quer que a gente viva, onde você pode ficar plenamente afastado de todos os riscos, preocupações e sofrimentos do amor, infelizmente, é o inferno, que é o lugar que é destinado para as pessoas que são egoístas. Mas você não nasceu para isso. Você nasceu para ser uma criatura celeste, uma criatura do céu. Então você deve ter um coração que se importa. Continuando, eu quero falar sobre o nosso amigo Diego. É porque o Diego, ele é uma figura muito curiosa, sabe? Vem, me ajuda. A gente tem um racha de vôlei que acontece dia de quando, hein? Faz a tua publi aí. De 15 em 15 dias. É isso aí mesmo. Inclusive, se vocês quiserem participar, fiquem à vontade. Você já foi, né? Jogou muito lá no dia. Eu não jogo nada, eu só vou para ser besta. Enfim. O ponto é que toda semana que tem racha de vôlei, esta criatura é a primeira a colocar o nome na lista. Toda vez. Ele é o primeiro. Ele coloca lá o nome dele na lista e aí todo mundo comemora, todo mundo... Nossa, o Diego vai, ele finalmente vai. Mas aí, quando chega no dia do racha, que geralmente é na sexta-feira, aí ele... gente, eu tô com uma dor aqui de gastrite, eu não posso ir pro racha, então eu vou sair. Tem algum problema se eu faltar e tudo? E aí já aconteceu tantas vezes que uma vez no grupo, uma das meninas falou assim... não, Diego, tudo bem, o que importa é a sua intenção. E aí veio a fatídica frase que já virou uma piada interna entre nós. Só intenção é loucura. Tem um coração que se importa? É uma coisa que Deus quer de nós. E você precisa ser intencional nisso. Intenção é importante. Mas só intenção é loucura. Você precisa ter mais do que intenção. Porque uma coisa é você ter consciência de que precisa exercer cuidado. Outra coisa é você entender que você precisa aprender a como cuidar. Como eu devo cuidar. Os amigos de Jó, depois de passarem 7 noites ali calados, que foi uma primeira escolha, eles acertaram demais nisso, eles foram fenomenais.
Mas depois eles começaram a falar. E aí, quando eles começaram a falar, a coisa começou a ficar ruim. Porque geralmente quando a gente está sofrendo, quando a gente está num momento de dor, a gente quer dar explicação, a gente quer dar razão ao sofrimento. E foi isso que os amigos de Jó inventaram de fazer junto com ele. Eles começaram a tentar dar explicação para o sofrimento de Jó. Começaram a tentar arranjar desculpa. Jó, isso aqui aconteceu porque você com certeza pecou. Um disse, outro disse outra coisa, outro disse outra coisa. E a pior coisa que existe é diante de coisas que são inexplicáveis, diante de sofrimentos que nós simplesmente não entendemos, as pessoas ficarem tentando dar explicação para aquilo que não tem explicação. E aí vem uma questão que é muito forte, que é quando Deus aparece finalmente no final do livro de Jó. Deus passa o livro inteiro calado. Os amigos de Jó se calaram por 7 noites. Deus ficou calado por cerca de 41 capítulos. E quando Deus finalmente resolve falar, Deus não tenta explicar o sofrimento de Jó. Deus não tenta dar uma razão lógica para tudo aquilo que estava acontecendo. Deus simplesmente age como se estivesse conversando com Jó, os dois sentados numa cadeira de balanço, e ele começa a perguntar assim para Jó: Jó, onde é que você estava quando eu disse, haja luz? Onde é que você estava quando eu separei a água do firmamento e fiz o mar e o céu? Jó, onde é que você estava quando eu fiz o dia e eu fiz a noite? E quando eu me apaixonei especificamente pela noite e comecei a desenhar uns pontinhos brilhantes no céu, e eu resolvi chamar isso de estrelas. E quando eu fiquei muito mais criativo ainda, e eu comecei a organizar metodicamente essas estrelas e fazer desenhos com elas no céu. Jó, onde você estava quando eu alicercei no céu o zodíaco, as 12 constelações, que são vistas e catalogadas pelos homens do tempo da Brenda, da Mariana, da Luísa, pelo tempo de vocês. Jó, onde você estava quando eu medi os céus a palmos? Onde você estava quando eu recolhi todo o oceano na concha das minhas mãos? Onde você estava quando eu esmaguei o crocodilo gigante que vive dentro do mar, ou como o texto bíblico usa a palavra, o Leviatã? Onde você estava quando eu firmei os fundamentos do mundo? Onde você estava? Entenda, quando Deus chega, Deus não faz nenhuma exegese, aula, explicação a respeito do porquê Jó está sofrendo. E geralmente, quando a gente sofre, a gente quer saber o quê? Por quê? Por quê? Por quê? E por quê? Mas quando Deus chega, Deus não está minimamente preocupado em dar razão do porquê nós estamos sofrendo. Deus simplesmente chega e faz as perguntas certas. As perguntas capazes de tirar o veneno do coração que faz você querer brigar com Deus. E aí eu quero dizer uma frase para que a gente possa aprender com Deus a ser amigo, porque Jó e Deus eram, sobretudo, amigos. Tudo começou sobre uma amizade. O acusador chega e diz: o seu amigo não te ama a troco de nada, ele só te ama porque você dá as coisas a ele. E aí Deus disse: arrei a mão na minha cara, vamos ver. Caçar respostas, explicações, é coisa dos amigos de Jó. Fazer as perguntas certas é coisa de amigo de Deus. Se você quiser ajudar verdadeiramente o amigo que está do seu lado, visualize ele, pense nele. Se você quiser realmente ser boca de Deus na vida dessa pessoa, antes de qualquer coisa, você precisa ser amigo de Deus. Porque só alguém que é amigo de Deus vai conseguir fazer
as perguntas certas, na hora certa. A famosa palavra temperada com sal, da qual Paulo fala. O exercício da sabedoria, saindo da ponta das nossas línguas em direção ao coração de uma pessoa que está pelo sofrimento, ou pelos seus pecados, ou por qualquer outra coisa, adoecida. Nós precisamos ser amigos de Deus.